Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Conversamos esta tarde com o Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Marco Teles, vamos começar por fazer uma nota a propósito da atualidade que passa pelo anúncio de uma data concreta para o fim das taxas de roaming. Já aqui falamos deste tema. É verdade, é um tema recorrente. Eu recordo-me termos falado nesta situação ainda antes do período de verão, a altura em que normalmente as pessoas vão de férias. E de facto, aqui a novidade é o estabelecer de uma data em concreto, que decorre da sessão plenária desta semana, portanto, no Parlamento Europeu, e, portanto, 15 de junho de 2017, a partir daí, será abolido definitivamente a questão do roaming, o que é claramente uma boa notícia. Ainda assim, também, já a partir de 30 de abril do próximo ano, haverá, de qualquer modo, uma redução das atuais taxas praticadas, o que também será uma boa notícia também, embora só de facto a partir de 2017 é que seja abolido na totalidade. Este é um tema recorrente, portanto foi, digamos, um processo longo para alcançar... É um processo longo, salvo erro, com início em 2014, o que mostra que de facto às vezes nas questões europeias há alguma resistência, alguma lentidão. Percebemos também a importância deste processo e das consequências práticas para o nosso dia-a-dia, mas o que interessa é que, de facto, estamos claramente num bom caminho e finalmente temos uma data de referência e que já não se voltará atrás, com certeza. O Centro de Informação Europe Direct participou recentemente num encontro a nível da União Europeia. Quer falar-me do que foi essa participação e do que é esta Conferência Europeia? Trata-se, no fundo, nós designamos como AGM, portanto, é a reunião anual que reúne os 500 centros da rede Europe Direct existentes nos 28 Estados-membros da União Europeia. Portanto, é uma reunião que acontece, de facto, uma vez por ano, se calhar é relativamente pouco, mas ainda assim, durante aqueles 2 dias, permite-nos, de facto, estar em contacto direto com os nossos colegas de outros países, da mesma rede Europe Direct, e é sempre positivo porque é uma possibilidade de nós, durante aqueles 2 dias, trocarmos experiências, sabermos efetivamente quais são as dificuldades que eles também têm nos seus países e, sobretudo, partilharmos boas práticas, porque, na verdade, trabalhamos todos com o mesmo objetivo, divulgar as questões europeias, facilitar a comunicação entre as instituições e o próprio cidadão, e, desse ponto de vista, foi extremamente positivo. Este ano ainda tivemos uma situação curiosa, que a AGM coincidiu com a realização da 6ª Conferência sobre Comunicação Pública. Foi um evento promovido pelo Comitê das Regiões, que reuniu cerca de 1000 participantes, portanto foi de facto um grande evento em Bruxelas e que foi extremamente interessante. Portanto, tivemos a oportunidade de assistir a cerca de 28 workshops, não a todos, porque obviamente decorriam em simultâneo, mas a oferta para o total dos 2 dias correspondia a cerca de 28 workshops relacionados com estas temáticas da comunicação, como aproximar as instituições aos cidadãos, como tornar os eventos europeus num evento local ou, no fundo, também partilhar, uma vez mais, sempre com este objetivo de partilhar experiências, as boas experiências entre os Estados-membros. É cada vez um maior desafio para a União Europeia. A questão da comunicação não diria que é o maior desafio, como é óbvio, mas é efetivamente um aspecto muito, muito importante. Porque, por melhor que sejam as estratégias, as políticas que venham a ser definidas, se a informação não passar de forma coerente, se não houver uma boa informação, uma boa comunicação, claramente aí as consequências podem ser bastante negativas, não é? E, portanto, isso é algo que já se fala, sobretudo desde 2013, que foi o Ano Europeu dos Cidadãos, e esse cuidado especial, nomeadamente na questão da classe política, de ter algum cuidado, mesmo ao nível da Comissão Europeia, de transformar também, de certa forma, os assuntos mais técnicos numa linguagem, utilizar uma linguagem mais corrente,
para que de facto as pessoas se aproximem e consigam entender aquilo que está a ser dito. A União Europeia tem se preocupado em recolher dados sobre todos os países que a compõem, fabricando, entre aspas, relatórios que são colocados cá fora, enfim, ao longo de todo o ano, e eu sei que saíram alguns relatórios. Esta semana há aqui duas, relacionado com relatórios ou publicações, há duas novidades que se calhar importa destacar. Uma tem a ver com o relatório publicado pela Agência Europeia do Ambiente, com informações bastante interessantes. O relatório chama-se Tendências e Projeções na Europa 2015 e mostra precisamente que entre 1990 e 2014 as emissões de gases com efeito de estufa na Europa diminuíram 23%. E que a economia europeia, curiosamente, neste mesmo período, cresceu 46%, o que permite-nos concluir que, no fundo, a proteção do clima e o próprio crescimento económico é algo que podem andar de mãos dadas. Portanto, uma coisa não invalida a outra, não é? Portanto, o desenvolvimento não significa necessariamente que a gente vá descurar a questão ambiental. É possível ter as duas vertentes a funcionar em simultâneo e, portanto, estes dados foram bastante interessantes, até porque, como sabe, nós temos, está definida a Estratégia 2020, portanto, há aqui um objetivo até 2020 de reduzir as emissões também de CO2 e, claramente, neste momento o que significa que nós estamos no bom caminho e, portanto, até se calhar vamos atingir essa meta de forma... Antes do previsto ou antes e com resultados bem mais satisfatórios do que aquilo que se pensava inicialmente. É um dos relatórios. É um dos relatórios. Um outro é uma publicação da Eurostat, portanto, o Gabinete de Estatística Oficial da União Europeia, que chama-se precisamente a União Europeia no Mundo e, portanto, são basicamente 170 páginas de estatística que faz uma comparação entre o que se passa nos 28 Estados-membros com o resto do mundo. E só para ter, hoje de manhã, passava os olhos, digamos assim, neste mesmo relatório e trouxe apenas aqui uma informação relacionada com a população, só para termos uma ideia, em 1960 a totalidade dos 28 Estados-membros que compõem a atual União Europeia, em termos de distribuição da população, representava 13% da população mundial. Hoje nós representamos apenas 7%. Portanto, há aqui umas diferenças curiosas. Por um lado, porque também nos restantes países ou nos restantes continentes houve também alterações do ponto de vista demográfico, mas quer dizer, o relatório vai muito além da questão da população, portanto tem a população, tem o mercado de trabalho, tem a questão da economia, das finanças, do ambiente, portanto é também um relatório bastante interessante e fica aqui o convite de quem quiser consultá-lo, bastará aceder, por exemplo, ao Serviço Oficial da Eurostat e encontra-se lá disponível para descarregar de forma completamente gratuita. Marco Teles, há um mundo de informação disponível na internet sobre a União Europeia, mas onde poderemos encontrar a informação mais fidedigna ou, se quisermos, a oficial? Pois, a questão, nós já tivemos esta oportunidade de falar esta questão em outros programas e, efetivamente, nós já percebemos todos que a informação, o conhecimento é fundamental para nós podermos usufruir de todos os direitos e oportunidades que decorrem da nossa presença na União Europeia. E também sabemos que cada vez mais nós procuramos essa informação um bocadinho por nossa conta e recorrendo às tecnologias que dispomos, nomeadamente a questão da internet. Mas também sabemos que nem tudo o que está lá é verdade, não é? Como é óbvio. E o nosso conselho, ao nível do Centro Europe Direct, é que, de facto, numa primeira instância, recorram sempre aos organismos oficiais, às páginas oficiais. E, efetivamente, no que toca à página ou ao portal oficial da União Europeia, é muito simples, chama-se europa.eu. Portanto, qualquer pesquisa, qualquer procura de informação sobre serviços ou informação generalista sobre a Europa deverá, no nosso entender, é sempre o ponto de partida ideal, é começar pelo portal europa.eu. Portanto, isto acede-se ao clicar no mesmo motor de pesquisa Google. Ao pormos europa.eu, abre um portal que está disponível nas línguas oficiais, nas 24 línguas oficiais da União Europeia. Portanto, este aspecto é bastante importante porque sabemos que muitas das vezes o que as pessoas se queixam é que algumas páginas, mesmo das oficiais existentes na União Europeia, alguma informação, quando se acede, apenas existe no inglês, no francês ou no alemão. Isso é verdade. Isso, aliás, foi um aspecto que foi focado na tal 6ª Conferência de Comunicação Pública que teve lugar agora recentemente em Bruxelas. E a explicação é muito simples. O que eles tentam fazer, como é óbvio, é
naquelas informações ou naqueles sites, digamos assim, mais estáticos, em que não há grande alteração da informação, aí há o cuidado de fazer a adaptação para as diferentes línguas oficiais. Naqueles sites em que há continuamente uma mudança de informação, aí de facto compreende-se alguma dificuldade em matéria de recursos humanos de conseguir dar resposta em tempo útil e de conseguir ter esses sites permanentemente atualizados nas diferentes línguas oficiais. Mas neste caso existe neste a versão caso, em o português? Europa.eu ele está em português. Aliás, a partir do momento que se entra no Europa.eu, isto é um site ou um portal que é gerido pela Direção-Geral da Comunicação da própria Comissão Europeia, sediado, portanto, em Bruxelas. Ele está agrupado em diferentes categorias, portanto, há ali uma componente que é os temas principais da União Europeia. Eles estão agrupados em 36 domínios, portanto, é muito fácil de fazer a pesquisa e posso garantir que, de facto, qualquer informação que possamos procurar relacionada com a União Europeia certamente estará no portal Europa. Desde o funcionamento às últimas notícias. Desde o funcionamento, aliás, como funciona a União Europeia, curiosamente, naturalmente eles fazem esse tipo de estudo para saber como está organizado o portal e se estão a ter sucesso ou não, e curiosamente como funciona a União Europeia é efetivamente o tema mais procurado ao nível do portal Europa.eu. Portanto, representa cerca de 29% das pesquisas efetuadas. Só para termos ideia, este site representa cerca de 1,7 milhões de visitas mensais. E dos dados já apurados para 2014, 94% das pessoas que consultam o portal Europa consideraram que fizeram uma avaliação positiva deste mesmo portal, sendo que 86% consideraram que encontraram efetivamente total ou parcialmente a informação que procuravam quando acederam ao portal Europa. Há satisfação. Portanto, há claramente satisfação. É muito difícil que não encontre lá a informação. E de qualquer forma fica sempre este convite. O que não encontrarem na plataforma ou no portal Europa, ou porventura por alguma dificuldade, porque de facto há ali muita informação, fica sempre o convite, porque não contactar a rede do Europe Direct, neste caso o Europe Direct Madeira. Nós teremos todo o gosto, existimos também para esse fim, teremos todo o gosto em ajudar no fundo nessa pesquisa ou apontar diretamente sites mais específicos para a informação que as pessoas possam estar a procurar. Não quero deixar passar a oportunidade, porque referiu, se houver alguma dificuldade ou alguma questão que não encontrem resposta neste sítio na web, podem então contactar o Centro de Informação Europe Direct em Câmara de Lobos, mas há um telefone também. Presencialmente, como é óbvio, numa visita ao edifício da Casa da Cultura, onde nós temos o gabinete, ou contacto telefónico, ou então através do nosso site. Basta também pesquisar existe. também no Google por Europe Direct Madeira, irá aparecer logo o nosso site, e a partir daí naturalmente estejam à vontade de nos contactar de forma telefónica, de forma presencial, como é óbvio, ou então bastante também enviar um correio eletrónico. Nós prometemos ser breve na resposta em relação à questão que for colocada. Para aqueles que talvez sejam um pouco mais exigentes a nível daquilo que procuram, da informação que procuram, há mesmo disponível uma biblioteca, podemos considerar um arquivo das publicações que são editadas pela União Europeia? Sim, este é mais um portal ou um site, se quisermos, que também é do desconhecimento, se calhar, de muitas pessoas, e que creio que constitui uma clara mais-valia. Portanto, ele segue também, ou vem na sequência do próprio portal Europa, e no fundo chama-se EU Bookshop. É no fundo a livraria oficial da própria União Europeia, uma livraria em linha, uma biblioteca, e no fundo um arquivo de publicações das diferentes instituições da União Europeia. Só para termos ideia, neste momento o acervo do EU Bookshop contém cerca de 100 mil títulos e 190 mil em versão eletrónica. Portanto, o que significa que qualquer pessoa que procure, havendo também a hipótese naturalmente de consultar também o Centro Europe Direct, mas se procurar uma determinada publicação relacionada com os assuntos europeus, poderá entrar nesta livraria, efetuar o registro ou não. Portanto, não é necessário, o registro não é propriamente obrigatório, mas o que vai encontrar ali é organizado, muito bem organizado por temas, encontrar aqui a possibilidade de descarregar gratuitamente uma publicação, um livro, uma brochura, um mapa, ou, havendo também a possibilidade, até pedir uma publicação em papel que será enviada gratuitamente para casa de cada um de nós que fizer esse pedido. Portanto, vários formatos. Até um máximo de 20 publicações diferentes. Atenção, não podemos pedir, isso é uma questão que queria deixar claro,
E digo isto porque, por exemplo, estou a pensar em alguns serviços, nomeadamente, por exemplo, com instituições como as escolas, ou outra qualquer instituição. Vamos supor uma instituição que pretende desenvolver uma conferência numa área específica. Sim. E que encontra nesta livraria uma publicação efetuada recentemente por uma instituição da União Europeia e que está interessada nesta publicação. Primeira coisa, consultar a livraria, ver também ou escolher essa publicação, certificar-se que existe na versão em português, porque muitas das vezes estas publicações não estão disponíveis em todas as línguas oficiais e às vezes, havendo em português, poderá não estar disponível para impressão ou por uma versão em papel. E, portanto, se nessa altura pretender um número de exemplares um pouco acima da média, a sugestão é que, de facto, que entre em contacto com o Centro Europe Direct e nós servimos então como intermediário e efetuamos esse pedido diretamente à livraria, porque, obviamente, isso é uma valência que nós temos, que é a possibilidade de fazermos pedidos para exemplares em quantidades, digamos assim, um pouco acima do habitual, não é? Porque este bookshop é gerido por um serviço centralizado. É um serviço central, localizado no Luxemburgo, por acaso, e, portanto, isto é, no fundo, mais um direito do cidadão, que é pedir gratuitamente uma publicação. Como lhe disse, a pessoa escolhe e recebe em casa gratuitamente essa publicação, existindo para ser disponibilizado por este serviço. Caso contrário, se não houver esta possibilidade, o Conselho lá está a entrar em contacto connosco e nós tentarmos ver, como lhe digo, não depende, naturalmente a produção não é nossa, mas podemos ao menos aceder a este serviço e pedir nas quantidades que for necessário. Podem ser facilitadores. Podemos ser facilitadores, no fundo, exatamente. Marco Teles, muito obrigada pela participação neste Nós e Europa. até uma próxima oportunidade. Até à próxima.